Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Semana Estadual de Combate à Dengue realiza ações para ajudar a eliminar criadouro do mosquito. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Vamos destacar como o diagnóstico precoce é essencial e ressaltar ainda os direitos que envolvem o símbolo do autismo, que é aquele quebra-cabeça colorido. E no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo sobre as ações para combater a violência doméstica. Nosso telejornal está no ar. Terça-feira, 2 de abril, vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. Um motorista causou acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira, após sair da faixa direita para fazer um retorno proibido na Avenida Daniel de Latouche, no bairro da Coama, atingindo assim outro carro. Nas imagens gravadas dentro do carro da vítima, é possível ver o momento do acidente. Logo em seguida, o veículo bate em uma árvore. Não houve feridos no acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ponte rodoviária em Santa Inês, no sentido Estação-Vale, a 250 quilômetros da capital, rompeu durante a noite desta segunda-feira. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a área já está sinalizada e a PRF está no local afetado. A previsão é que as equipes iniciem a recuperação da rodovia na manhã desta terça-feira. O local ficou intrafegável por conta do rompimento. A BR-222 já teve outro trecho engolido por uma cratera na última semana do mês de março entre os municípios de Bom Jesus da Selva e Açailândia. A erosão foi formada também pelas fortes chuvas na região. A BR-316 foi parcialmente interditada pela Polícia Rodoviária Federal e pelo DENIT na manhã desta segunda-feira, 1º de abril, no município de Santa Inês, devido a uma erosão na rodovia. Segundo informações, a erosão foi causada por fortes chuvas no fim de semana e também por um rio que passa por debaixo da rodovia. O trecho que a PRF e o DENIT interditaram foi o quilômetro 267. Eles estavam no local realizando o descongestionamento do trânsito no sistema de pare e siga. A recomendação é que não passe pelo trecho para evitar eventuais problemas. E hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data é importante e faz parte do Abril Azul, campanha dedicada a quebrar preconceitos, promover a inclusão e destacar também que o diagnóstico precoce é essencial para que a criança tenha o acompanhamento necessário para o desenvolvimento. O Apolo tem 6 anos. Aos 2 foi diagnosticado com autismo. O desafio em lidar com a rotina da criança fez a Jéssica, mãe do Apolo, deixar a profissão de técnica de enfermagem para trabalhar em casa e ter mais tempo para o filho. E é uma coisa assim que pega a gente de surpresa. Aí a gente tem uma janela de oportunidades de correr atrás. Porque tempo vale ouro para o seu filho nesse momento. Então eu digo, terapia é vida, melhora, dá uma qualidade de vida não só para a criança, mas para o pai, para a mãe. Porque se seu filho está bem, você vai estar bem. Realidade vivida também pela Renata, que dedica as rotinas do dia a dia ao pequeno Benjamin. Quando recebeu o diagnóstico do filho, precisou se adequar a uma nova vida. Eu fiquei nessa busca durante quase 2 anos, até que um psiquiatra do plano, Dr. Júlio César, quando ele olhou meu filho, mãe, o seu filho é atípico. E aí nessa época eu ainda trabalhava, e aí eu pedi para sair. Por quê? Porque o meu filho virou prioridade para mim. Eu abri mão da minha carreira profissional para que ele se desenvolvesse. E está valendo a pena. Quando iniciou o tratamento nessa clínica, o Benjamin não conseguia falar. E após 1 mês sendo acompanhado por profissionais, o avanço foi nítido. Gosta de brincar, de pegar em pecinhas? Brincar de trem, pegar as peças. Trem, pega-pega. Pega-pega. Brincar é somente um dos tratamentos recomendados para um desenvolvimento de crianças com autismo.
O transtorno afeta o sistema neurológico e é diagnosticado somente por profissionais de saúde. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que está presente aí na primeira infância, por volta aí dos 6 a 3 anos de idade, a gente consegue perceber os atrasos no desenvolvimento infantil. O diagnóstico do autismo, ele se dá através de observação. Então, a família ela precisa estar atenta, sobre os marcos do desenvolvimento infantil, se sua criança tem o contato visual, se ela interage ao sorriso do pai, se ela interage virando o rosto com o olhar através da audição. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 160 crianças tem autismo. E o diagnóstico é feito logo nos primeiros anos de vida. E quanto mais cedo começar o acompanhamento de profissionais, melhor para o desenvolvimento neurológico e social do paciente. É importante que essa estimulação ela esteja presente desde a primeira infância, ter o acompanhamento durante a adolescência, para que esse indivíduo consiga ter sucesso na escolarização, seja inserido no meio acadêmico, consiga ter uma rotina habitual, um sucesso profissional. E esse é o sonho da Jéssica, que além de lidar com o preconceito, sente falta de políticas públicas que possam ajudá-la como mãe. E eu acho que tinha que começar lá desde a base, prefeitura, estado, isso se caminhasse lado a lado, a gente ia muito longe. E fica uma dica, tanto para o prefeito como governador, vereador, vocês têm tudo nas mãos para dar uma qualidade de vida para essas crianças, para essas mães, para os pais. A gente precisa disso, a gente precisa de companheirismo nessa situação. E independente dos desafios da rotina de ser mãe atípica, vale a pena cada esforço e o apoio de gente capacitada em ajudar. Ele tem uma tendência para engenharia, de robótica, isso aqui tal. Então, meu filho, você vai ser um grande engenheiro. E eu digo, se meu filho vai ser um grande engenheiro, você vai chegar longe. É claro que é necessário renúncia, como teve da minha parte, mas vale a pena toda renúncia, vale a pena todo esforço, vale a pena em prol do desenvolvimento deles. Parabéns para essas mamães guerreiras, histórias lindas de dedicação e amor. Olha, então, durante todo esse mês, como já destacamos aqui, tem a campanha Abril Azul, dedicada à conscientização do autismo. Isso inclui também os direitos das pessoas com autismo, Você sabia, por exemplo, que o símbolo do autismo é uma fita com um quebra-cabeça colorido e que, conforme a legislação, ela precisa estar bem nítida em estabelecimentos públicos, privados, além de estacionamentos? Pois é, vamos entender mais agora na matéria de Luciana Rodrigues. Há um colorido diferente em um estacionamento de São Luís. O desenho é expressivo e acaba gerando curiosidade. Será se todo mundo que passa por aqui sabe o que ele significa? Não sei qual que é esse símbolo. É sobre a proteção contra as mulheres. Mais do que um símbolo colorido, um símbolo de respeito. Muita gente não sabe, mas esta sinalização garante direitos. No Brasil, mais de 2 milhões de pessoas têm transtorno do espectro autista, com prioridade de estacionamento em vagas iguais a esta. Este shopping tem 2 vagas prioritárias. Pais e mães de pessoas com transtorno do espectro autista comemoram a iniciativa. Na pele, a lembrança de que a luta é transformada em um amor incondicional. Muito interessante, muito bonita a iniciativa do shopping de colocar a vaga do autismo, que é muito importante realmente. Eu tenho um filho autista de 20 anos e, assim, realmente a gente se baseando no tudo que eles vivem, é importante uma acessibilidade mais rápida para eles. Tem uma tatuagem, metade de um símbolo autismo está comigo e a metade está com meu filho de 20 anos. A gente resolveu fazer essa tatuagem junta. O transtorno do espectro autista, TEA, interfere nas habilidades de comunicação, linguagem e interação social, além da dificuldade em interpretar expressões faciais e gestos, falta de contato visual e dificuldade de estar presente em locais barulhentos são algumas das características comuns às pessoas com TEA. Mas cada pessoa é única com suas especificidades. Toca aqui, gatão. O que você bate? O que você bate? Muito bem. E o que você pedala? Muito bem.
Essa simpatia de garoto é o Bernardo, de 10 anos. Amor que preenche a vida da Daniele, mãe que mostra com orgulho as medalhas do filho e a formação no ABC. Nas fotos e no colo da mãe, ele está seguro. Mas, infelizmente, no mundo lá fora, há muito preconceito. E eu parei numa vaga de idoso. De idoso não, desculpa, de deficiente. Porque o autismo se encaixa, antes dessas vagas, como deficiência, né, intelectual. Então, quando eu parei, eu desci do carro, eu tenho o cartão de autorização para o autista, né, para me parar onde eu quiser. E mesmo assim, um senhor me abordou. Ah, mas a senhora está com uma criança e parou aí. Eu falei, moço, me desculpe, mas eu tenho direito também, o meu filho é autista. Discriminar pessoas com deficiência física ou intelectual é crime. Quem pratica, induz ou incita discriminação de pessoa em razão de sua deficiência pode sofrer pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se o crime for cometido com o uso de meios de comunicação, a pena aumenta para 2 a 5 anos de reclusão e multa. No Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, e em diversas legislações nacionais, estaduais e municipais, há outras punições, mas ainda de pouca aplicabilidade. Nós temos uma lei aí de 2012, que é a Lei Berenice Piana, que trouxe todos os direitos, trouxe o autista para a condição de deficiente. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, há penalidades nelas previstas, como crime de discriminação, ir na delegacia, fazer o registro. Então, nós temos que evoluir mais ainda. O que todas as famílias e instituições desejam é uma sociedade mais plural, que acolha todos sem discriminação. Um mundo com mais amor, igual a esse recado que deixa o dia mais feliz. Obrigado. TV UFMA. TV UFMA. Um beijo para vocês. Um beijo, manda um beijo. Bernardo, um beijo para você e de todos aqui da TV UFMA. Obrigada pela sua participação na matéria. Vamos falar agora sobre o novo reajuste no preço dos medicamentos. Já está valendo a partir deste mês. E quem tem as informações para a gente é o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Oi, Ana, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo JTV UFMA. Isso mesmo, tem mudança aí no preço dos medicamentos e essa alteração já pode ser aplicada desde o primeiro dia do mês de abril, no caso ontem, né, na segunda-feira. Essa alteração nos preços ela é definida todos os anos pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, a CMED. E nesse ano os valores podem ser reajustados em até 4,5%. E aí sempre surge a dúvida, né? Será que o preço dos medicamentos vai ser prontamente mudado? Então, se eu for hoje nas farmácias, esse preço já vai estar reajustado até o limite? Na verdade, não. Essa regulação, essa alteração da porcentagem não é um aumento automático, mas uma definição de teto estabelecido aí pela CMED. Isso significa que as farmácias elas podem fazer essa alteração logo de cara, né, nos primeiros dias, ou podem fazer essa mudança ao longo dos próximos meses, desde que, claro, não ultrapassem o teto estabelecido. Para se chegar a esse reajuste, a CMED precisa usar alguns critérios, como, por exemplo, a inflação dos últimos 12 meses, a produtividade das indústrias de medicamentos e a concorrência de mercado. Afinal, essa área farmacêutica é uma indústria, por isso precisa aí dessa regulação para manter a competitividade e as opções, né, para todo mundo. Se os consumidores observarem uma mudança de preços mais alta que 4,5% do que o que foi estabelecido, pode sim fazer a denúncia aí junto à CMED por meio a CMED, tá? Com C mesmo de casa, CMED, que é a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, pode fazer essa denúncia por meio também dos canais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no site da Anvisa e também nas redes sociais. Essas foram as informações de hoje, Ana. Eu volto com você. Obrigada, Robert. Está acontecendo a Semana Estadual de Combate à Dengue, ação importante para conscientizar a população sobre a importância da limpeza e de eliminação dos focos do mosquito da dengue. Olhando assim, fica difícil de imaginar o estrago. Mas a dengue, a chikungunya e a zika
fazem parte de uma realidade difícil de enfrentar. Esta ação tem o objetivo de conscientizar sobre a importância de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós estaremos orientando a população, indo de casa em casa, orientando a população quanto às medidas preventivas da proliferação do Aedes aegypti, né? Informando a população a necessidade de estar com as caixas d'água, tonéis, tampados. Se tiverem garrafas nos quintais que estejam viradas com a boca, né, como se diz, para baixo, não deixar nenhum recipiente que possa acumular água para que o mosquito não possa estar nascendo. Uma força-tarefa unindo equipes da saúde, defesa civil e exército. O Maranhão tem mais de 2.000 casos comprovados de dengue só neste ano e quase 6.000 casos prováveis da doença. Em São Luís, são mais de 600 ocorrências. Combater os focos de transmissão da doença deve ser prioridade e a participação dos agentes de endemias é fundamental. De casa em casa, travando uma luta que precisa da ajuda da população. As pessoas precisam receber esses agentes e deixar que eles adentrem esses imóveis. A gente sabe essa questão de violência que acontece a nível nacional, não é só a nível de Maranhão, mas é necessário que essa sintonia ocorra e que esses agentes possam adentrar dentro de casa. Os focos, a mais de 80% dos focos estão dentro das residências e é nesse sentido que o morador precisa ter essa colaboração e o agente também se fazer identificado e adentrar o imóvel para fazer o tratamento. Com água dia sim, dia não, Dona Joana tem a caixa d'água como alternativa, mas sabe que é preciso ficar atenta. Cuido muito bem da minha casa, eu não deixo a água parada, não deixo vazia com água cheia, a não ser a minha caixa. Mas só que a minha caixa eu cuido, eu limpo, eu zelo por ela, eu cuido dela e ela fica todo tempo tampadinha. As ações da Semana Estadual de Combate à Dengue seguem até a sexta-feira. Amanhã, as atividades são na Travessa Visconde de Mauá, no bairro da Liberdade. Quinta, a concentração é na Praça dos Tremendões, na Vila Gorete, na Camboa. E no último dia, na Rua José Sarney, na Vila Itamar, sempre de 8 ao meio-dia. Importante sempre ficar atento, né? A Lei Maria da Penha é um dos principais e mais importantes agentes na luta contra a violência de gênero. Mas outras frentes de trabalho também estão nessa luta, como é o caso do Grupo Reflexivo com os homens autores de violência doméstica. E esse é o nosso assunto de hoje do quadro Sala de Entrevista. Luísa Rabelo, é com você. Fortalecido desde 2020, o Grupo Reflexivo com homens autores de violência doméstica é de autoria aí do Ministério Público do Maranhão e tem como um dos principais facilitadores o auxiliar judiciário Wilson Pinto de Carvalho Filho, que está aqui ao meu lado e que vai trazer mais informações sobre esse grupo. Boa tarde, Wilson, é um prazer recebê-lo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Para a gente começar, eu queria que você me falasse em que contexto nasce esse grupo. Então, o Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência Doméstica, ele se torna, em regra, realidade em todo o país no período da pandemia, de 2020, onde percebeu-se que as mulheres estavam em situação de violência ainda maior, por estar dentro de casa com seus principais agressores, e aí percebeu a necessidade da criação de algo que fosse educacional, levar esses homens para um processo reflexivo e responsabilizante. Então, a partir de 2020, passou a se instituir esses grupos reflexivos e que hoje, por exemplo, aqui em São Luís, temos vários grupos, mas o que tem mais conhecimento é o do Ministério Público e também do Poder Judiciário do Maranhão. A gente está falando aí de 10 encontros, né? Essas pessoas, esses homens, eles participam desse grupo que tem 10 encontros com temas diversos, como, por exemplo, sexismo, violência doméstica e a própria Lei Maria da Penha. Eu queria saber como é que se dá essa participação, se ela é obrigatória e ainda que seja obrigatória, como é que vocês desse grupo fazem para tornar essas pessoas interessadas, ativas dentro desse processo? Então, por estarem todos com a medida protetiva de urgência, se torna obrigatória a participação. Infelizmente, se eles não cumprirem,
vai considerar um descumprimento, então há a possibilidade de uma aplicação de uma medida mais gravosa, como a tornozeleira eletrônica, como a própria prisão preventiva daquele homem. Então, para cativá-los, são os próprios encontros, são os próprios facilitadores que tentam, assim, mesmo que de forma obrigatória, trazer eles para o processo reflexivo, né? Além de ser facilitador, eu fiz uma dissertação que a observação foi desse grupo reflexivo e a gente percebeu que a partir do quinto encontro, eles começam a se envolver mais com o processo e eles ficam mais à vontade com o processo, porque muitos deles alegam que não conheciam propriamente a lei, quais eram os seus direitos, o que eles podiam fazer, o que eles podiam melhorar como ser humano. Então, eles acabam, eles mesmos se cativando com o processo reflexivo. A gente está falando aí de violência doméstica e geralmente vem aí na cabeça das pessoas a mulher, né? Que é o principal, infelizmente, é o principal protagonista dessa ação. Mas a gente aqui está falando desses homens. Como é que vocês trabalham isso? E eu queria saber qual é a observação que tu, enquanto facilitador, tem desses homens? O que leva eles a ter esse tipo de ação? Então, a gente vive numa sociedade extremamente machista, né? Então, às vezes, nós reproduzimos situações, falas, gestos, que muitas vezes a gente mesmo não percebe porque foi construído nisso. E levar esses grupos reflexivos, levar esses homens para esse ambiente, eles começam a se perceber como esses agentes, que é o mais difícil. A gente hoje, por exemplo, não tem como dizer qual é o perfil de um homem agressor. Qualquer homem pode ser agressor, inclusive mulheres também podem ser agressoras, não se limita, mas sempre a vítima será uma mulher. E aí, por conta disso, esses grupos reflexivos trazem essa reflexão. E além de trazer uma reflexão da importância de falar sobre esses assuntos, que não é somente sobre a violência doméstica, até mesmo da saúde do homem, que às vezes também não se percebem como homem, que precisa ser cuidado, eles conseguem perceber que as atitudes deles podem ser transformadas. E além disso, eles se responsabilizarem pelaquela conduta. Então a gente está em um ciclo de violência e que o principal objetivo é romper com aquele ciclo de violência e fazer com que eles depois não reproduzam essas mesmas violências com qualquer outra mulher ou com qualquer outra criança ou menina, que hoje a gente percebe que a violência tem aumentado também para as crianças, né? Wilson, pesquisando um pouquinho sobre esse grupo, eu vi que vocês não têm aí reincidência, né? Eu queria que tu me falasse, além desse grupo que a gente estava conversando aqui agora, o Ministério Público tem outras ações. Quais são essas outras ações e quais são as áreas que elas impactam? O mais interessante é que os estudos, principalmente nesse grupo que eu participo como facilitador, realmente não é reincidências. Os homens participam no grupo reflexivo, eles constituem novo relacionamento. Eu fiz uma observação participante, que é um processo da antropologia que a gente consegue participar daqueles encontros e visualizar. Existiam mulheres que levavam os próprios parceiros para os encontros reflexivos, eles discutiam outros relacionamentos, então era extremamente importante, porque a educação trazendo para eles fazia com que eles mudem a conduta deles. É claro que eu não vou dizer que eles mudaram completamente, né? São décadas de reproduções de masculinidades que não vão ser rompidas de uma hora para outra, mas a gente percebe que eles tentam mudar. Que é o interessante é isso, pela sua obrigatoriedade. E quando a gente fala sobre outros projetos, esse é um projeto obrigatório porque a lei determina que eles participam desses encontros, mas existem outras ações. Hoje eu trabalho diretamente com o Poder Judiciário, na Segunda Vara da Mulher, então a gente desenvolve outras ações como Não Morra Maria da Penha, que é levar informação, levar assistência às mulheres nas suas próprias comunidades. Tem um projeto Justiça em Rede, que é um projeto que as mulheres não precisam mais ir à delegacia ou à Casa Mulher Brasileira, elas podem solicitar medida protetiva de urgência dentro da sua própria casa, dentro da sua escola, da sua faculdade, enfim, dentro de qualquer ambiente que ela seja segura e confortável. E também tenho recentemente um projeto Penha Bora Dialogar, que é trazer justamente o processo de educação para as pessoas que trabalham na rede. Então hoje nós temos voluntárias e voluntários, pessoas que discutem o que é violência, o que é machismo, e a partir dessas discussões a gente consegue criar ações, a gente consegue criar projetos, inclusive até apresentar artigos de forma nacional e internacionalmente, trazendo essa experiência do Maranhão para o nosso estado como um todo e também para o mundo. E aí agora a gente está falando dos resultados, esse projeto já foi até premiado, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho desses prêmios e qual a importância desse grupo para a sociedade. Nós estamos diante de grupos reflexivos, né? Esses grupos reflexivos do Ministério Público, então eles têm ações, hoje a doutora Selma, que é a principal protagonista do grupo, ela faz treinamentos, vai a Brasília, enfim, ela tenta fortalecer
Já nesses outros projetos que é desenvolvido pela Segunda Vara da Mulher, todos já foram premiados pela Associação dos Magistrados, pela Associação de Servidores Públicos, pelo Sindicato de Servidores Públicos, também já foi concorrer ao Prêmio Inovare. Então, assim, recentemente o PEN, embora de Jogará, quer trazer essa discussão para o Poder Judiciário, recebeu 2 prêmios nessa semana, que é justamente do sindicato, que é uma homenagem a um servidor que faleceu no seu trabalho, como também do Comitê de Diversidade, que é um comitê que foi realmente premiado pelo CNJ. Então, a gente traz como uma forma de validar todo o nosso trabalho em enfrentamento à violência doméstica. Parabéns pelo trabalho de vocês desenvolvido. Eu acho que é muito bom a gente ter essa porta, né, de discussão mesmo e de conscientização das pessoas. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí no projeto. Muito obrigado. Então é isso. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima terça-feira para você.